Olá, vamos dar sequência então a essa aula de hepatopatias. Agora só a parte final da apostila que ficamos devendo aqui falar sobre hepatites, né? Então, as hepatites também são consideradas doenças hepáticas graves, tá? E elas podem estar relacionadas com as doenças que nós falamos anteriormente, a cirrose em especial, tá? Então, vamos falar aqui que as hepatites não são todas iguais, tá? Então, tem as que podemos classificar como parenterais, a hepatite B, C e D, e as enterais, A e E. O que quer dizer com parenterais? Quer dizer que são, que tem sangue envolvido, né? Então, algum pérfuro cortante, agulhas compartilhadas, por exemplo, tá? E as enterais quer dizer, né, que envolve o contato oral fecal, tá? Então, são a A e a E são hepatites fecorais, que a gente fala, tá? E o que que acontece em toda hepatite? Ela vai levar uma grande inflamação no fígado, tá? Então, pode evoluir para uma outra doença mais grave. E o que acontece também, que nós falamos da última aula, quando falamos da esteatose hepática, gordura no fígado, a esteatose pode evoluir para uma hepatite, tá? Então, todas as doenças hepáticas e as síndromes hepáticas, né, que não são exatamente uma doença como a esteatose, mas sim uma condição daquele paciente, ela pode evoluir para um outro quadro, tá? Então, a gente também tem que entender que a hepatite leva aqui uma necrose hepatocelular e pode estar associado com hepatites virais, com a hepatite fulminante, né, no processo muito agudo, e também na hepatite alcoólica, como falamos na cirrose. Então, a hepatite A, que ela é feco-oral, né, como eu falei, então não envolve sangue nessa transmissão, né, passado de pessoa para pessoa ou com água contaminada. Muitas das vezes ela está relacionado mesmo com a baixa condição de higiene, tá? E às vezes a pessoa não sabe que teve hepatite, ela é um episódio agudo e autolimitante, ou seja, um episódio mais curto e passa como uma virose comum. Às vezes a pessoa assim fica automedicada, toma um remedinho, acho que é uma virose, entendeu? Tem lá um intestino ruim uns dias, passa como uma virose. Mas não cronifica, então ela nem sabe que teve uma hepatite porque ela não foi investigar. Vai descobrir isso às vezes anos depois, fazendo outros exames, enfim. A hepatite B, ela já é parenteral, né? Ou seja, ela envolve uma transmissão sanguínea e pode ser assim até por manicure, acupuntura, ou seja, onde envolve corte, agulhas e que a pessoa não use material muito esterilizado. Hoje em dia, a gente vê que a transmissão, né, em consultórios dentários, em clínicas, isso já diminuiu muito, porque as condições de higiene já, né, melhoraram e tem toda a questão da vigilância sanitária e tudo mais. No entanto, os usuários de drogas não têm essa preocupação, né? Compartilham aí agulhas, então isso acaba acontecendo, tá? É, existe, né, vacina para hepatite B, então a vacina são em 3 doses, tá? Então é importante estar com essa vacinação em dia, principalmente as pessoas que vão fazer estágio em hospital, né? Então já podem começar a se preocupar em colocar suas vacinas em dia, porque a vacina tem um intervalo entre uma dose e outra, tá bom? E o que que seria a transmissão vertical? É a transmissão de mãe para filho, ou seja, no momento do nascimento, tá? Então, isso também pode acontecer, tá? Então, ela pode se cronificar e aí leva uma progressão aí para cirrose e até um carcinoma. Então, por isso que cuidar da hepatite também é importante, tá? E principalmente a B, que já temos vacina, né? Então, é uma hepatite que você pode até prevenir. A hepatite C, que é uma das mais conhecidas, ela é considerada até um problema de saúde pública. Ela não tem muitos sintomas no início. Quando o paciente já apresenta ser sintomático, é porque já está meio grave e evoluindo para uma cirrose, tá? Ela pode acontecer ou por causa do desfecho ali da cirrose em si, pacientes etilistas, mas até por medicamento, pacientes que fazem uso crônicos mesmo de medicação, graves
por muito tempo, até pode levar a uma lesão hepática, tá? Então, ela se torna crônica aí em mais de 80% dos casos, não tem vacina para hepatite C, e a via, então, como eu falei, ela é parenteral, tá? A transmissão sexual também, que muita gente pergunta na hepatite C, ela é baixa, tá? Então, realmente, ela está mais relacionada com medicamento e ingestão de álcool. A hepatite D, ela tem esse nome até de delta, né? Chamada de delta, porque ela é uma síntese de replicação, ou seja, ela precisa da presença do vírus da hepatite B para ela se manifestar. Então, ela não vai aparecer em pessoas que nunca tiveram hepatite B, por exemplo. Ela só vai aparecer em pessoas que já tiveram contato alguma vez na vida com hepatite B, e aí ela tem a chance de se manifestar, tá? Então, porque de se sintetizar e replicar por causa da presença do vírus da hepatite B, tá bom? A via de transmissão é muito semelhante, não tem vacina específica para hepatite D, mas uma vez que você está protegido para B, acaba que você se protege para hepatite D também, né? E a hepatite E, que é menos falada, né? Mas ela tem sintomas similares com a hepatite A, então acaba que as pessoas não falam muito, porque às vezes o diagnóstico se confunde, e é uma doença aguda e comete mais pessoas jovens e que sejam imunes à hepatite A, né? Então, às vezes. A pessoa tem até dificuldade com o diagnóstico, mas é uma outra doença, tá? E agora a hepatite fulminante, né? O quadro agudo. Então, quando tem uma insuficiência hepática muito rápida, ela também é chamada de insuficiência hepática fulminante, e ela é decorrente da necrose desse tecido hepático. Então, quando a gente sempre fala isso, quando tem necrose, eu tenho o quê? Perda da função, né? Então, os hepatócitos vão perdendo sua função de forma muito abrupta, muito rápida, tá? Em poucos dias, em poucas semanas, a doença avança muito rápido. Então, esse paciente tem muita chance de desenvolver a encefalopatia hepática, que é aquele quadro neurológico que a gente já falou, e aí, como o fígado é um órgão vital do metabolismo, vai levar à falência de vários órgãos, porque o fígado parando vai sobrecarregar os outros órgãos. Então, está relacionado com doenças prévias também, né? Então, a própria hepatite B, como a gente estava falando, o uso de drogas, tuberculose, tá? Então, medicamentos, tá? Então, ela pode levar a uma falência grave e é mais difícil o controle aqui. Na hepatite alcoólica, o nome já está dizendo, né, vem em decorrência de uma ingestão excessiva e muito prolongada do álcool. Então, normalmente, os doentes alcoólicos, né, as pessoas que são viciadas no álcool, elas não conseguem parar, né? Então, associada à esteatose hepática e à cirrose, tá? Então, realmente, são pessoas que já têm contato com grande quantidade de álcool por muito tempo, né? Por muitos anos, e aí leva uma hepatite muito grave, também fica difícil de curar, porque ela está muito relacionada e presente em quadro de cirrose. E a gente já viu que a cirrose é bem difícil de curar, né? Claro que pode curar, mas é mais difícil. É um quadro que, às vezes, o paciente acaba já evoluindo a ir para óbito. Finalizando, então, essa apostila, só para falar que o consumo de álcool, ele costuma hoje em dia está muito presente, né, nos eventos, tudo quanto é comemoração, né? As mulheres normalmente toleram menos o álcool, mas isso também vem mudando. Os jovens consomem muito álcool normalmente, tá? Então, o que que a gente fala que é um risco grave, né, para consumo de álcool que possa trazer doença? Hoje em dia se fala em 60 gramas de álcool ao dia, já para os homens, e para as mulheres de 30 a 40 gramas ao dia, ou seja, não é ml, né? É o grama de álcool, e isso já é a metade por causa da quantidade da enzima de álcool desidrogenase, né? Que a mulher costuma ter menos, tá? E só fazendo um parêntese, é por isso que não se recomenda
mas também, né, aquela cálicezinho de vinho para fazer bem para o coração, para o metabolismo e tal, para dar vigor, isso não existe, tá? Não se recomenda o álcool, nem de nenhuma espécie, ele tem que ser o consumo mais moderado e infrequente possível, porque o álcool, ele, em qualquer dose, né, ele já está relacionado aí como sendo deletério, ou seja, prejudicial para as células. E aqui apenas um pouco uma que a gente vê nos artigos assim com doses, né, que já começam a ser risco para as pessoas, tá? Mas então eu vou tomar bem pouquinho, mas todo dia. Não, o consumo diário você já vai estar trazendo problemas para a saúde também, por causa dessa frequência do consumo de bebidas alcoólicas, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.